A aula de hoje, como eu falei para vocês, é um tema bem legal, matrizes. Apesar de ser um conteúdo bem parecido com resolva, calcule, mas é um conteúdo bem legal. O que significa matriz? Não vamos confundir matriz com matrix, tá? Perguntaram ontem, né? Se era igual o filme Matrix. Matriz nada mais é do que uma representação matemática de dados que são colocados na forma de tabela. Assim, professor, posso simplesmente chamar tabela, não? Pode. Só que normalmente a gente não costuma fazer operações dentro de uma tabela, aquela tabela propriamente dita, né? Mas a matriz ela serve justamente para isso, para você coletar dados e representar na forma de tabela. Uma grade de horários é uma matriz. E ela precisa de uma organização. Por exemplo, quando a gente pensa na sala de aula de vocês, né? Quando a gente vai lá para a sala de aula, que tem as cadeiras dispostas lá, em linha, aquilo nada mais é do que uma matriz. No momento que eu pego um de vocês dois e mudo a posição de vocês, eu estou mudando também o tipo de matriz, o tipo de representação dessa matriz. Então, a matriz serve justamente para você organizar de forma mais clara ou fazer algum tipo de operação com dados que estão organizados na forma de tabela, tá bom? Então, é um conteúdo realmente bastante útil e interessante. Por exemplo, quando a gente pensa no horário de vocês, no horário de vocês não, nas notas de vocês, né? Então, tem aqui um exemplozinho, que é o que? O IFRN distribui durante o ano letivo 100 pontos por matéria, que é o que a gente faz, não é isso? A pontuação de vocês vai até 100 pontos. O quadro a seguir mostra o total de pontos obtidos por Ana, Carlos e Pedro, nos anos de 2020 e 2021. Então, aqui eu tenho essa tabela, tá? Em que ela representa justamente as notas de Ana, né? Das notas de Ana no final do ano, que seria, por exemplo, a média anual, tá? Que seria 80 pontos em 2020 e 76 pontos em 2021. Já Carlos foi 75 pontos em 2020 e 82,5 em 2021. Pedro, 72,5 e 78 em 2021. Quando a gente pensa nisso, a gente pode representar nessa forminha, né? Quadriculada, com essas linhas e barras, a gente diz, é uma tabela. Mas se eu quiser representar esse quadro também na forma de matriz, eu posso dizer sim que é um tipo de matriz, tá bom? Em que cada elemento, ele vai ser um elemento dessa matriz. E como eu falei para vocês, né? Se eu mudo a posição de um elemento, eu vou obter uma nova matriz e uma nova característica. Por exemplo, se eu trocar de posição o 78 com 80, eu estou dizendo agora que a nota de Ana em 2020 foi 78 pontos e a nota de Pedro em 2021 foi 80 pontos. Então, eu mudei completamente a característica. A nota de Pedro mudou, a nota de Ana mudou só porque eu mudei a posição de dois elementos. Então, isso aqui é uma matriz que a gente chama de matriz de ordem. A ordem significa o tipo de matriz, quantas linhas e quantas colunas ela tem, tá? Então, esse 2 vezes 3 que vocês estão vendo aqui, na verdade, não é uma multiplicação. A gente lê assim, matriz de ordem 2 por 3. Esse X, que vocês vão ver aqui, significa por. Ou seja, uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Esse primeiro elemento, ele sempre vai dizer para vocês quantas linhas tem essa matriz. E esse segundo aqui, quantas colunas. Então, novamente, se vocês trocam a posição desses elementos aqui, eu estou dizendo que a matriz, que antes era 2 linhas por 3 colunas, agora teria 3 colunas por 2 linhas, tá bom? Então, cada elemento, cada parte da matriz é muito importante. Quem estudou primeiramente, né, quem começou a falar sobre matrizes de início, é um matemático inglês, o nomezinho dele é James Joseph, e ele usou a primeira vez essa forma de trabalhar com matrizes, né? O conjunto de informações. Ele começou ainda de forma bruta, representando na forma de tabela. E aí, depois que ele começou a ver essa representação de forma de tabela, ele disse, poxa, eu posso fazer algumas operações, eu posso fazer algumas modificações. E aí veio depois essa nomenclatura para a gente trabalhar com as matrizes. Porque, em geral, a tabela, ela é rígida, ela só representa um dado. Você não faz mais nada, você olha para a tabela e lê os dados dela.
É isso que diferencia as matrizes. As matrizes, normalmente, vocês fazem manipulação com esses dados, vocês operam com esses dados. Às vezes, vocês somam elementos da linha, somam elementos da coluna, vocês multiplicam os dados. Então, quando vocês vão fazendo essa manipulação com esses dados, a gente está tratando justamente de uma matriz. Então, a linha bem fininha mesmo, é uma linha bem pequenininha, que diferencia uma matriz de uma tabela propriamente dita. Por isso que a gente disse que uma matriz pode ser chamada também de uma tabela. Aqui mais um exemplo, ó, 5 disciplinas, né? Essa aqui são as notas de português, matemática, inglês, geografia e história, e aqui estão a linha de notas. Essa pontuação aqui não vai mais de 100 pontos, né? Vai de 0 a 10, tá? E ela pode ser representada desse jeito, ó, na forma de tabela, como essa aqui, tá? Ou na forma de matriz. Uma coisa, se eu perguntasse a vocês aqui, ó, a ordem dessa matriz, né? Então, vocês iam contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, 1, 2, 3, 4 linhas. Então, isso aqui seria uma matriz A, 4 por 5. Normalmente, a gente representa uma matriz com letra maiúscula. Lembra do nome da gente, né? Nome próprio. Nome próprio, a gente escreve sempre a primeira letra maiúscula. A matriz, a nomenclatura dela é sempre dada por alguma letra do alfabeto, em geral, e de letra maiúscula. E aqui na parte subscrita, né, no rodapézinho dela, vocês escrevem justamente a ordem da matriz, quantas linhas e quantas colunas ela tem. A diferença da representação da matriz para uma tabela é que a matriz existem basicamente 3 formas de se representar. Ou vocês usam esse parêntese, ou vocês usam as chaves, não é muito comum, ou vocês usam o colchete. Nunca, presta atenção, nunca usem a barrinha, porque a barrinha, ela está falando de determinante. Então, a representação específica para os determinantes. Quando você escreve uma matriz na forma de barrinha, você está dizendo, calcule o determinante dessa matriz. Aí é uma outra coisa que a gente vai fazer, tá? Então, em geral, quando a gente vai falar da representação da matriz, ou escreve entre chaves, ou escreve com colchetes, ou com esse parêntesezinho, tá? Como eu falei para vocês, né, alguns conceitos básicos. As linhas da matriz, que são as linhas horizontais, a gente chama de linhas, e as verticais a gente chama de coluna. Normalmente, a gente representa com a letra M para as linhas, tá? E o N para as colunas, tá? Então, a leitura, que é esse xzinho aqui, ó, M vezes N, na verdade, a gente lê assim, uma matriz de ordem M por N, tá? M e N são chamadas de dimensões, ou seja, o tipo ou ordem. Então, você pode dizer matriz de dimensão 2 por 3, matriz do tipo 2 por 3, ou matriz de ordem 2 por 3. Tudo faz. É só questão para dizer justamente quantas linhas e colunas ela tem. E ela vai ser dita da forma que vocês se sentirem mais confortáveis. O mais comum é a gente dizer ordem. É o que quase todo mundo usa e o que as pessoas preferem.